Capítulo 27. Raf. Agora eu entendo por que sempre preferia servir como soldado em vez de amar. Era mais fácil de se entender e havia bem menos probabilidades de que se fosse morto. Eu fiquei perplexo logo que a vi caminhando até a mesa em que diversos dos bárbaros estavam jogando cartas. Então avistei Malis na mesa, e aquilo veio com tudo para mim. Prefiro, a qualquer momento, um jogo de cartas à costura. Meus irmãos são astutos, beirando os ladrões, em se tratando das cartas deles, os melhores tipos de professores que se pode ter. Na noite passada, tudo o que pude fazer foi ficar lá, parado, em pé, e não apertar eu mesmo o pescoço dela, mas era mais difícil ainda não ter uma espada na minha mão para protegê-la de Malis. Sim, Lia, você foi e ainda é um desafio. Mas eu seria maldito se não sentisse uma onda súbita de admiração por ela também, mesmo enquanto o suor escorria pelo meu pescoço e eu, em silêncio, a amaldiçoava. Aquilo não era o que eu chamaria de ficar quieta na dela. Será que em algum momento Lia daria ouvidos a alguém? Joguei meu cinto em cima do baú. Estes aposentos estavam me dando nos nervos. O cheiro, os móveis, o tapete floral. O lugar era adequado para algum tolo pomposo da corte. Abri uma persiana para deixar entrar um pouco do refrescante ar noturno. Era nosso 7º dia aqui e, ainda assim, não havia qualquer sinal de Sem, Tavi, Orrin ou Geb. Tempo demais. Eu estava começando a temer o pior. E se eu tivesse levado meus amigos às suas mortes? Eu havia feito uma promessa a Lia, de que eu haveria de nos tirar dessa. E se não conseguisse? Não a traga abaixo junto com você. Se o comissário ou o conselho sentir o mais leve sopro. Eu havia tentado usar de tudo que estava em minha força interior para não olhar para ela. A única vez em que havíamos nos falado em 7 dias fora quando trocamos curtas palavras no saguão do Sanctum, com muitos ouvidos escutando para que disséssemos algo remotamente útil para qualquer um de nós. Eu sabia que ela estava ficando impaciente com minha persistente indiferença em relação a ela, mas não era apenas Caden que a vigiava atentamente. Os ratas faziam o mesmo. Eu senti que eles queriam pegar um de nós, ou ambos, em uma mentira. Sua desconfiança era altíssima. E então havia Calanta. Com frequência eu havia parada nas sombras do corredor antes de todo mundo sentar-se para comer, escutando Lia, e depois se virando para observar a mim. Havia poucas mulheres aqui no Sanctum e nenhuma delas parecia ter qualquer posição ou poder, exceto ela. Eu não sabia ao certo que poder era ou quanto poder ela detinha, porque ela sempre estava protegida dos meus questionamentos e ninguém mais partilharia o que fosse a respeito dela, não importando o quão casuais eu mantivesse as minhas perguntas. Isso não a impedia de tentar escavar informações de mim, embora ela tentasse fazer com que isso parecesse uma conversa amigável e ociosa. Ela me perguntou a idade do príncipe e depois perguntou qual era a minha própria idade. O príncipe tem 19 anos, foi o que eu disse a ela, prendendo-me à verdade, para o caso de ela ter algum conhecimento disso, e então disse a ela que eu tinha 25, para não abrir um convite a ponderações sobre eu e ele termos a mesma idade. Para falar a verdade, eu não tinha qualquer emissário pessoal. Eu era um soldado e não tinha necessidade de mensageiros ou de agentes para negociarem por mim, então todas as minhas respostas em relação a um emissário foram extraídas de um local de ganância, um motivo que o comissário entenderia se Calanta levasse nossas conversas até ele. Borrifei meu rosto com água, lavando o suor e o sal de minha pele, tentando apagar a imagem de Lia saindo andando acompanhada de Caden para os aposentos dele. Mais 3 dias. Era isso que Sem sempre me dizia. Quando você achar que está no fim de sua corda, dê a si mais 3 dias. E então mais 3. Às vezes, você vai descobrir que a corda é mais longa do que você pensava. Na ocasião, Sem vinha tentando me ensinar a ter paciência. Eu era um cadete do 1º ano e vivia sendo rejeitado para exercícios em campo. Nenhum capitão queria se arriscar a machucar o único filho do rei. Aqueles 3 dias viraram 6, viraram 9. Por fim, foi Sem quem perdeu a paciência e ele mesmo levou-me a cavalo para o acampamento, jogando-me na porta da tenda de um capitão, dizendo que não queria ver a minha cara de novo até que eu tivesse alguns machucados. Às vezes, você vai descobrir que a corda é mais curta do que pensava.